Que bom que você veio. Eu sou a Paula e o Garimpando Sentido é esse espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentir. Eu vou tocar a vinheta, te convido a ficar à vontade, seja lá o que isso for para você, e vir de peito aberto. Só vem. Mesmo que a gente fale muito por aqui sobre a busca de sentido, eu gosto de reforçar que eu não acredito num sentido assim com S maiúsculo, daquele tipo de sentido que abraça tudo da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, principalmente uma vida que tende a ser cada vez mais longa. O que eu acredito é naquele sentido que a gente busca a partir do que a vida nos apresenta, com autoconsciência da nossa liberdade e crítica suficiente para entender a partir daquilo que a vida nos impõe qual o sentido que nós podemos elaborar. Então, esses sentidos eles vão ser muitos, porque a vida vai te impor muitos recomeços e, naturalmente, novos interesses e desafios. Na conversa de hoje, a minha proposta é pensarmos juntas sobre carreira. Eu quero conversar contigo sobre carreiras caleidoscópicas. Tu já ouviu falar nesse termo? Bom, a minha convidada de hoje talvez não tenha escutado, mas ela tem muito lugar de fala. Se a gente olhar assim rapidinho, pode até parecer que ela não teve foco, mas eu tendo a acreditar que ela esteve sim alicerçada pelas suas âncoras de carreira, um outro termo que eu também gostaria de explorar com vocês. Ela é uma mulher curiosa por natureza, que tem uma habilidade quase teimosa de se reinventar, com coragem e um leve caos, que faz tudo ficar ainda mais interessante. É mãe, imigrante, já mudou de país algumas vezes e tem um talento especial para observar o mundo com um olhar sensível. Eu espero que ela nos empreste um tanto da sua sensibilidade para juntas olharmos também para dentro e refletir e sentir sobre os nossos movimentos e escolhas. Lígia Bevilacqua, que bom que você veio. Obrigada, que honra! Que bom que a gente conseguiu se encontrar depois de tantos convites, né, Paula? Eu insisti, gente. Guerreira! Eu insisti, porque eu falei sobre movimento no começo. O fato não é que eu acho que a Lígia estava exatamente fugindo de mim. O fato é que ela se movimenta tanto que é difícil encontrar ela paradinha aí, sentada, bonita, de batom vermelho, para conseguir falar comigo. Não, e nesse exato momento eu tô sem toda a família viajou, então eu tô sozinha. Então agora tenho que falar com a Paula, porque não vai ter nenhuma distração. Já tem um pedaço da vida que abriu uma brecha aí de tempo. Que lindo. Então foi ótimo. Que lindo. Querida, bom, eu te conheci na UDESC, quando nós estávamos ali fazendo faculdade de moda, eu ainda sempre muito nerd, andando ali pelos corredores, eu te via sempre muito envolvida com o pessoal das artes cênicas, né? Já fazendo mil coisas, uma mulher já naquela época assim extremamente criativa, né? Já tinha uma vibração muito diferente. Uma época que eu morei também num apartamento ali no Itacurubi, tu morava ali pertinho, Lembro. né, Lígia? E às vezes a gente se batia assim, né, na correria. Lembro. Estava sempre carregando as sacolas do pessoal das cênicas, que fazia algumas coisas por lá. Bom, mas assim, até a gente chegar na Lígia de hoje, né? Tu disseste Nossa tua Senhora. família, eu falei sobre imigrante, tu tá na Itália, isso, né? Eu queria que tu contasse quais foram essas Lígias que percorreram, que tu foi encontrando no meio do caminho. Meu Deus do céu, acho que eu tinha que ter listado antes, porque Fica à são vontade para não tantas falar em ordem em cronológica, cronológica, não mas tem eu acho que problema, já que meu Deus. você puxou esse gancho da UDESC, eu me lembro perfeito de ti e eu me lembro muito assim de ter uma imagem de ti muito certinha. Então eu já posso começar com essa Lígia nesse contraste assim, que eu acho que a gente era um pouco contraste na Muito! faculdade. Não, muito, Então, muito, acho muito. que aquela Lígia que deixou de existir, ou um pouco, não, acho que ela existe ainda, mas ela Mas, por favor, vamos encontrar ela aí. que Vamos encontrar. é a Lígia inconsequente.
Assim, eu acho que eu ia muito, eu fazia as coisas sem pensar muito no que ia vir depois. E eu acho um pouco, hoje, vendo a vida em retrospectiva, que era por causa da neurodivergência, né? Por causa do TDAH. Então, eu não sabia, né? Não tinha a menor ideia, não se falava disso. Então, hoje eu vejo que toda a minha impulsividade podia muito vir desse lado da neurodivergência e eu não tinha a mínima ideia. Então, acho que um pouco das Lígias que já aconteceram foi essa, assim, muito inconsequente, muito baladeira, aquela, vivendo a vida até o limite. Acho também que ela deixou de existir porque depois da maternidade muita coisa muda, né? Não tem muito como. Existem versões que podem conviver, mas tem versões que meio que um tem que morrer para outro nascer, né? É... Que mais? Que Mas aí, outras Lídia, quando, ninjas? logo que tu saiu da faculdade, que tu tinha o teu trabalho criativo durante a faculdade, ele era muito voltado para fazer as pesquisas têxteis, certo? Tu trabalhava no laboratório têxtil, né? Só assim, Trabalhei um para as tempo. pessoas, porque a Lígia estava lá no laboratório têxtil, né? E aí com isso ela pegava os materiais e emprestava para o pessoal das cênicas, né? Lá no, é isso? Não, não, não. Não Eram fazia duas coisas o. paralelas. Não, Ah, eram duas coisas paralelas. Eu me engajei muito pouco durante a faculdade com o pessoal da moda mesmo. uhum, O meu, tu tem toda a razão, assim, nisso que tu viu o movimento das cênicas. Eu tinha e tenho um grande amigo que fazia artes cênicas na mesma época que a gente fazia faculdade. E ele me chamava, né, eles tinham as obras de teatro que eles faziam de apresentação da faculdade, e o que ele conseguia, ele me colocava ali. Depois do teatro, eu comecei. Uma pessoa me chamou para fazer um curta. Uma pessoa da Unisul. Ai, como chamava a faculdade de cinema que ficava lá na Pedra Branca? Aquela lá, não me lembro o nome. É, Me chamou e pediu para eu fazer assistência de figurino. Eu não consegui e eu emprestei umas roupas que eu tinha do meu acervo próprio, assim. E aí, depois disso, eles gostaram das coisas que eu emprestei e eles me chamaram para fazer assistência de figurino nessa produtora de figurino em Floripa. entendi. E aí foi que o meu olhar deixou de estar assim para moda, né? O que a gente meio que estava fazendo, né? Um Para que a produto, gente, o criar um produto novo, mas sim trabalhar com as possibilidades do que. é De, olhar a roupa desde do figurino mesmo, né? Da representação, assim, de pegar um personagem e ler psicologicamente aquele entendi. personagem e fazer o figurino dele. É, e a coisa do têxtil é porque durante muito tempo então da faculdade eu fiquei olhando só para fora. E eu tava meio com uma lacuna ali com os professores, sabe? Assim, tipo, a galera eu era meio assim, ali a Lígia. Ficava. E aí, essa coisa de trabalhar no laboratório foi meio, vamos fazer uma média aqui com os professores da moda e trabalhar aqui no laboratório têxtil um tempo, porque não, sabe, assim, não tá bom para mim. E foi isso, assim, as duas coisas não estavam conectadas. Entendi. Foi meio uma coisa que eu pensei, vamos cuidar desse Entendi. lado aqui também, porque vai que, né? Entendi. A gente nunca Porque a sabe. Lígia, como a Lígia estava trabalhando no laboratório como bolsista também de pesquisa, eu também era bolsista, mas eu fui bolsista, né, a vida inteira da faculdade, né? E aí então a gente também acabava se encontrando nos corredores ali e a gente tinha aqueles eventos para apresentar os projetos, e eu lembro de ter te encontrado em algum desses eventos. Mas aí depois foi quando tu começou a trabalhar com o brechó. Isso, que inclusive se chamava caleidoscópio. Acredita? A gente, ó, a entrada, tudo Já a tinha ver. escutado essa expressão de carreira Não, caleidoscópio? Não? não. Mas É. olha só que Aham, interessante a aham. conexão. Então, o brechó veio.
no final da faculdade, onde então eu decidi, bom, é figurino, né? Eu não vou trabalhar em Jaraguá, eu não vou trabalhar com produto Uhum. final. É a minha coisa que é trabalhar com figurino. E aí tinha uma figurinista muito famosa de Floripa que tinha esse acervo e tinha esse brechó. E ela tava largando mão, tava indo embora para outro lugar. E Uhum. aí o brechó ele já estava nas mãos de uma outra dupla ali, ele ficava ali na Ercílio Luz, e eles estavam vendendo assim por R$ 10.000. O ponto e todas as coisas, tudo que tinha Todas dentro. têm. Entendi, entendi. E aí eu com a Ju Johnson, era eu, a Ju Uhum. Johnson e a Isbela. A gente falou, ai, por que que a gente não se junta e faz assim meio uma produtora com, sabe, a gente não tinha muita ideia, mas a gente pensou, bom, a gente né, eu não tenho dinheiro sozinha para comprar, elas também sozinha não tinham, por que que a gente não se junta? E a gente andava bastante junto naquela época Uhum. e faz alguma coisa. E aí a gente meio que negociou lá, a gente não quis o ponto, porque a nossa ideia não era ter uma loja. Então a gente conseguiu muito mais barato ficar só com o acervo, que ficou todo na minha casa. Meu Deus, a minha mãe e meu irmão queriam, tipo, me matar, porque era caixas e caixas, eu não precisava caminhar dentro de casa, assim, ó. De coisas com as coisas do brechó, porque a Ju já morava em Curitiba, eu acho, e a Isbela também. Então era só eu e as milhões de caixas na minha casa. É, E aí tu e resolveu então aí, vender online, mas assim, só para a gente situar as pessoas no quanto ela foi hum, empreendedora nesse projeto, porque assim, a gente está falando de vender, ela compra um ponto físico, 2010. 2010, gente, ela compra um ponto físico de um brechó, que hoje em dia a gente está falando em second hand, né, Lígia? Assim, tipo, não era uma coisa que se falava, Não, e tu ainda mais sabe, online. E ela pensou assim, cara, não preciso ter um ponto físico, eu posso vender online. Eu vou falar, porque assim, às vezes a Lígia não tá querendo dizer, que ela é muito perfeccionista, que eu já sei, aí ela vai querer falar. Mas assim, gente, a produção de moda, com esse conhecimento que ela trazia do teatro era e tal, da incrível. composição desses personagens que ela trazia para esse site, era uma coisa assim que ela podia vender o editorial para a gente comprar, colocar, fazer um quadro, entende? De aquela curadoria assim de arte assim do que tu conseguia fazer ali com as peças, mas assim realmente muito empreendedor. Não sei, não deu certo? O que Era tu acha muito que não lindo. é dar Não, eu, certo? eu Só tô para de. Acho que a gente pode. Eu posso contar e daí as pessoas analisam o que que é dar certo ou não. É, então, a gente fez o brechó online, era lindo, sem modéstia, era mesmo. A gente colocava muita energia, a gente fazia produção de moda. Para ter ideia, assim, o site nasceu junto com o Enjoei. Até eu falo para a Anne hoje, que eu conheço a dona do Enjoei, é, que nasceu junto, assim, o brechó que eu tinha e o Enjoei eram irmãos de nascença. Eu lembro que você mandava, ainda por Enjoei, né? Mandava peça para eles, eles cobravam não sei quantos por sim, sim, cento. sim. Lembro bem da plataforma dele. Bom, o nosso chamava Kaleido Store, que era a loja do Caleidoscópio, né? Que era a produtora. Uhum, uhum. É, e assim, não deu certo por vários motivos. Primeiro que eu morava em Florianópolis com todo o material e as meninas moravam em Curitiba, né? Depois eu era muito perfeccionista, então assim eu queria centralizar o trabalho muito em mim. Eu queria editar assim o mínimo. Era perfeito, as coisas eram muito lindas, maravilhosas, porque era um desgaste mental, tipo, muito enorme também, sabe? Então era um mínimo detalhe. Aí, se alguma coisa saía ruim, era tipo um retrabalho. E no final das contas, era uma peça de roupa usada que a gente estava vendendo, né? Não, não era. A gente queria vender, obviamente, todo o conceito, Sim. mas o tempo, eu acho assim que hoje a gente consegue calcular, né, o tempo que você investe em algo e no retorno que ele vai dar. E eu acho que eu não tinha essa noção naquela época. Eu acho que eu investia muito, muito tempo em pequenas coisas e não pensava
no girar do negócio mesmo. Eu pensava no meu prazer, no prazer que eu tinha de fazer aquelas fotos, de estar fazendo uma coisa nova. Mas não é só isso, né? Não é só do prazer que um negócio sobrevive. É, então teve uma hora que a gente mandou tudo para Curitiba. Então, daí a gente teve uma outra ideia de vamos levar para Curitiba e vamos fazer um ponto fixo, porque lá as pessoas supostamente estão mais acostumadas com essa ideia de brechó. É, deu certo por um tempo, mas daí também eu morava em Florianópolis, daí elas tinham muita sobrecarga e acabou que a gente se separou, né? Eu deixei a minha parte das roupas para elas e aí a gente acabou. Foi tudo tranquilo, assim, nada demais, né? Não teve mais. Falei, é muito, muito, muito complicado naquela época da vida onde eu acho que eu não tinha muito conhecimento de nada, sabe? Não, claro, claro, Foi claro, uma tu estava boa se testando. ideia. Não, mas tu estava É, se testando também, enquanto várias coisas. Eu posso, vou dar um salto temporal aqui. vai, vai, como tu Tu me quiser. desculpa fazer isso, mas só para a gente pensar juntas mesmo, assim como da proposta que eu trouxe, né, que eu falei sobre a tal das âncoras, né, porque fiquei muito pensando nisso agora quando estava falando. E eu mesma disse para vocês aqui, né, que era tão bonito o editorial que poderia virar um quadro. A Lígia estava tão preocupada com essa estética que, como ela mesma colocou aqui, né, se desconectava do objetivo, daquilo que era daqui a pouco vender a peça, então talvez não precisasse daquele cuidado tanto que ela entregava. Hoje, Lígia, tu tá realmente fazendo ilustrações. Tu tá, assim, trazendo, talvez, né, os teus personagens. Eles certamente vestem roupas muito interessantes. Certamente tu constrói a personalidade dos teus personagens hoje muito a partir do que eles usam, né, vestem. E hoje tu pode, daqui a pouco, colocar o teu fazer artístico com essa preciosidade toda que tu entregava, né? E que naquele espaço de venda, para aquele objetivo de mercado, vamos dizer assim, talvez não fosse tão importante. Tu consegue fazer essa conexão, assim, da tua realização, talvez criativa hoje, tá sendo depositada no lugar que faz mais sentido para ti? Consigo, consigo. E o que eu penso às vezes é como que eu demorei tanto tempo para ver o que que era, o que é que ia ser, Mas isso é um sabe? processo. Eu sei, mas imagina, é como se eu tivesse voltado, Às vezes feito o tu pensa assim, perdi círculo. tempo. Não, eu não penso que eu perdi tempo, porque eu Aham. também penso que se eu tivesse, eu acho que dá para voltar até na coisa do brechó. Se eu tivesse feito isso naquela época, talvez eu não estivesse mais fazendo. Porque eu acho que eu precisei de uma certa maturidade de ver outras coisas. De novo, se eu tivesse feito brechó hoje, talvez tivesse dado certo, talvez não, mas ia ser diferente. Eu ia fazer, né? Eu tinha, imagina, eu tinha 23 anos, acho, naquela época do brechó. Hoje eu tenho 40, vou fazer 42. Ou seja, meu Deus, não tem comparação. Mas eu acho assim, às vezes eu penso, meu Deus, estava na minha cara o tempo inteiro. Eu fazia desenho, eu desenhava na época da faculdade. Por que eu Claro. não fui fazer ilustração de moda? Aham. Não sei, não me ocorreu. Sim. Parece meio bobo, assim, mas não Não, não me é, mas ocorreu naquela época, sabe? Lígia, antes de falar ali das âncoras, eu vou pular para o tal das carreiras caleidoscópicas só para te apresentar, então, o Fala, tá. conceito, tá? Foram duas pesquisadoras norte-americanas, né? Os primeiros textos que elas escreveram, eu acho que é de 2008, uma coisa assim. Depois eu busco aqui nas minhas anotações. Mas o conceito ele é CBA, né? O C de challenge, né? O B de balance e o A de authentic, né? De autenticidade. Então, como se essa carreira ela tivesse pensada em momentos, em fases da vida da gente, como se no primeiro momento você está buscando esse desafio para ter crescimento, né? E Uhum. aí depois você passa por um momento de ter mais, precisar de mais balanço entre a vida pessoal e profissional, né? Ali a gente tem um corte muito de maternidade, né? Se a gente for falar no caso das mulheres, e depois a busca por autenticidade,
né? Ou algo que realmente a gente fala assim, aqui eu quero colocar a minha obra, né? Aqui eu quero colocar algo, a minha expressão, a expressão de mim mesma, né? Uhum. As duas pesquisadoras fizeram uma revisão depois desse texto já, 2016, se eu não me engano, tá? E elas já falaram mais sobre recorte de gênero, elas já fizeram uma certa revisão, porque mesmo o caleidoscópio é aquilo, né, das peças serem as mesmas, né, mas à medida que você vai girando, elas mudam, que é Vai justamente a fazendo outro visão desenho. dessa ideia da vida, né, de que à medida que a vida da gente vai mudando a partir desses 3 momentos que elas estudaram, né, você vai adaptando os seus interesses e eventualmente o que a gente chama de transição de carreira, né? O que eu particularmente acho uma palavra um pouco pesada demais, porque ela parece que você transiciona como se você virasse para o outro lado, mas eu acho que, né, eu gosto mais da ideia dos caleidoscópio porque ela vai seguindo. Mas só fazer um adendo aqui, porque quem me apresentou esse conceito foi uma professora daqui do Rio Grande do Sul, Alessandra Gonzaga, e ela fez uma revisão daí na tese dela, acho que daí já perto de 2020, e ela fez um recorte de gênero daí, bem focado, uma pesquisa de doutorado, tá? Voltado para mulheres. Mas olha o que é interessante que ela pensou, que hoje essa própria linearidade do CBA, ela já não aparece tanto, porque muitas vezes tu tem jovens que já estão buscando por autenticidade, pela expressão de autenticidade logo no começo de carreira, e o que ela viu? Que, na verdade, o número de filhos, né? Esse era o recorte Uhum. de mulheres. O número de filhos é o que mais determina em que momento e estágio que a mulher vai se encontrar. Porque muitas vezes lá a mulher que vai ter 1 filho, 2 filhos, enfim, ela vai passar por um período de balance maior. Olha Ela só. não vai Uhum. conseguir, ou o fato de ter o filho vai falar assim, preciso fazer alguma coisa que faz sentido para mim. Vai te dar um tipo, não, Uhum. isso não, Uhum. não, isso não sou eu. Sabe aquela coisa que a gente quer mudar até as roupas que a gente usa depois que a gente tem filho? Um pouco tem o lado da praticidade, né? Que tem certas coisas que a gente precisa evitar, mas outras vão te dar um. Gente, peraí, sabe? Eu preciso, quase assim, eu preciso ser a minha melhor versão para essa criança, uma coisa meio assim. Uhum. Mas eu gosto muito desse. E também tem um outro recorte que ela traz, que é essa visão de que a gente vive, as mulheres em geral vivem isso tudo ao mesmo tempo. Todos os 3 ao mesmo tempo. Num ano, por exemplo. Entendeu? Num ano. Tipo, por exemplo, meu gato tá doente. Poxa, o gato pode ser o marido, um gato feliz. Não, eu só fico pensando, pô, os homens, coitados, não vivem nada, né? Tipo assim, é Mas uma assim, linearidade. aí ela traz, assim, na aula que ela apresentou o conceito, ela traz uma discussão do tipo, assim, que às vezes os homens, eles vão, primeiro buscam autenticidade, depois o balance vai aparecer nos 50 anos de idade, quando ele se dá conta de que, meu Deus, espera, eu preciso ver essa criança crescer, sabe? Então, o caminho talvez seja, me parece, assim, pelo que ela trouxe, diferente dos homens, e me pareceu fazer sentido. Bom, eu tô trazendo esse conceito porque eu pensei muito em ti quando a gente conversou sobre a tua carreira e as tuas escolhas, e de novo eu cortei ali do brechó até chegar. Hoje você está fazendo ilustração de livros infantis, é isso, né, Lígia? Mas Tô ficou. fazendo É. isso, tô fazendo ilustração. Eu comecei com a ideia de fazer livros infantis, e aí depois eu entrei num master aqui na Itália, e mudei um pouco a minha ideia, porque eu achei que só de livro infantil eu ia, não sei, ter milhões de livros infantis escritos e publicados, aquelas. Mas não, assim, normalmente um ilustrador, fui entendendo o mercado, né? Aquela coisa, você entra com uma ideia e depois cai na real. Uhum. Então, fui entendendo, assim, o mercado da ilustração e como um ilustrador que ganha dinheiro arma a sua agenda para que ele tenha trabalho. Então, assim, normalmente os ilustradores, eles não fazem só livros infantis, né, um regular, não sei se tu for super conhecido e daí fizer um livro infantil por mês ou 3 por ano, aí sim. Mas até Entendi, lá, normalmente tu tem entendi, que fazer editorial para jornal, capa de revista, capa de livro. entendi, Então, já tô fazendo mais coisas que só livro infantil. entendi. É...
Mas antes disso, eu de novo, eu pulei, né? Porque tiveram outras coisas que tu foi fazendo. Eu queria só que tu trouxesse assim pra gente se tu fez algum sentido pra ti essa visão do caleidoscópio, se tu entende, se tu viu Fez. nesses momentos assim, como que bateu pra ti. Fez, e para mim faz muito mais sentido chamar de caleidoscópio do que de transição de carreira. Eu Uhum. acho que tem gente para qual, tá correto esse português? Para quem faz sentido aquela. Para quem faz sentido chamar de transição de carreira. Sabe, assim, na minha cabeça, pelo menos, quando a pessoa, não sei, teve uma linearidade, ficou muitos anos trabalhando da mesma coisa, e daí ela fez uma transição, ela pensou no quê, e aí juntou dinheiro, e realmente foi uma transição. Não foi o meu caso. A minha não teve nenhuma transição de nada. Entendeu? Porque eu não cheguei no ponto de. Eu nunca fiquei milhões de anos trabalhando de uma coisa e para depois pensar, e agora então vou guardar, vou pensar e calcular. Eu nunca calculei nada. Entendeu? Foi tudo assim muito. Não deu certo isso aqui. E talvez esse seja a coisa, né, que você falou do começo. Talvez não tem foco. Talvez não tem mesmo. Aquela. Talvez o problema de foco. Vamos colocar na conta do TDAH. Mas eu acho que realmente, se a gente olhar em retrospectiva, eu não tive esse tempo de, fiquei 10 anos trabalhando nisso aqui, e daí vamos transicionar mais 10 anos. Sim. Eu Tu fui acha um que tu pouco me encaixou, atropelando. mas tu encaixou Hum, também nos teus momentos de vida, Lígia, porque assim, vamos lá, só para a gente dar um pouco de contexto para as pessoas, até a tá. Lígia fica assim, isso se fala assim em português, eu não sei há quantos anos que ela já não mora mais no Brasil, mas assim, Faz mais de 15, 16 anos, faz que eu não moro no Brasil. então, tá bom, então É. pessoal, vocês entendam aí Façam porque o português aí, isso, ela fica julguem aí. ela faz essa confusãozinha, mas assim, porque em função do trabalho do teu marido, certo? Uhum, Ele, uhum. só que tu sempre nunca assumiu a postura de que tu estavas viajando em função do trabalho dele, ou por ele. Nunca, jamais. Nunca, Me dá jamais. um coiso, me dá um negócio. Me Era dá. uma escolha tua, porque afinal de contas tu poderia não estar com esse marido, veja bem, Nem com certo? esse marido, nem trabalhando. Podia ou estar com o marido sem fazer nada, ou sem o marido. Pelo Sim, amor de sim. Deus, o povo vai ouvir, vai achar que Aquela. ela está querendo O que se quê? separe do marido, gente. Não. Eu Não. estou colocando que é como eu falei no começo, que é essa coisa da nossa autorresponsabilidade. Quando tu foi para Buenos Aires, quando vocês foram morar em Buenos Aires, lá, que oportunidade que tu viu de daqui a pouco continuar trabalhando com o que tu sabia sobre moda? Porque, né, Buenos Aires é uma cidade que também respira muito tendência, né? Quando eu fui para Buenos Aires, eu conheci o meu marido em Buenos Aires. Então a gente partiu, vamos dizer que a gente partiu de lá, né? Então eu fui sozinha para Buenos Aires para estudar figurino, porque eu já trabalhava com figurino e aí fui fazer uns cursos de extensão. Eu fiz um de figurino para ópera, fiz de figurino para cinema num instituto de cinema de lá. E aí conheci o meu marido, Ramiro se chama, e demorei um ano para entrar na área. Eu fiquei trabalhando. Eu sabia que eu não podia ficar lá assim, sabe assim, sem fazer nada. Então, para ficar lá, eu tinha um tempo para, né, 3 meses. Depois eu voltaria para Florianópolis. Para ficar mais, precisei arrumar um emprego. Eu trabalhava num call center, eu trabalhava na Audaces, que tu conhece. A Audaces, que é uma empresa de software de modelagem, tinha uma filial na Argentina, e eu consegui um trabalho de atender, de suporte, né? Eu atendia os coreanos, porque eram basicamente a grande maioria, que ligavam para pedir o suporte do software. Teve uma hora, então eu acho que é muito uma coisa assim, muito visceral. Eu tava, ok, eu trabalhava na Audaces, só que eu comecei a ficar ruim. Porque eu não tava fazendo algo pra mim, algo que me Fazia acrescentasse sentido. como pessoa, que fazia sentido. E eu comecei a ficar, assim, muito agoniada.
E daí eu comecei a mexer meus pauzinhos de todas as pessoas do universo que eu conhecia, que eu já tinha trabalhado. E aí eu mandei e-mail para todas essas pessoas para ver se alguém conhecia alguém que estava em Buenos Aires. E dessas todas as pessoas, de todas essas pessoas para quem eu escrevi, uma conhecia. E aí eu não sei, assim, ó, foi uma coisa muito doida, porque eu mandei esse e-mail, deu certo depois, né, de quando eu obtive as respostas. Deu certo e eu tinha que começar, então, uma publicidade em 15 dias. Eu tive, sei lá, por favor, me deem as contas, eu não vou mais trabalhar aqui. Agora eu vou ter uma publicidade para fazer. E aí eu entrei na área de figurino, em Buenos Aires, depois de um ano. E aí, até assim, se a gente pode falar de erro, assim, se tem um arrependimento hoje que eu vejo é esse, assim, eu tava super bem na área de figurino. Eu tinha entrado nessa primeira publicidade que eu fiz, tinham 5 assistentes, eu era, sei lá, a última assistente, mas eu fiz todo esse networking, então tinham 4 outras pessoas que me conheceram. E depois essas 4 outras pessoas me chamaram para outros comerciais ou para outros filmes. E aí eu tive uma pausa, que a gente chama, né, quando é freelancer, de entre safra de trabalho. No figurino também tem. Tem vezes que você tem monte, tem vezes que, bom, não te chamo, você fica sem trabalhar. E nessa entre safra, eu fui para o Brasil. E daí eu tive um problema também, dentro do relacionamento, da pessoa, que é o meu marido hoje, não poder me ver sem fazer nada. Sabe assim? Tipo assim, eu ficava em casa, sei lá, tinha trabalhado, feito não sei quantos milhões de filmes, e daí eu ficava em casa, de pijama, sei lá. E rolou um ruído na nossa relação, entendeu? Tipo, não sei se. Já faz tantos anos, faz, sei lá, 15 anos isso. Mas eu não sei se era um problema de eu não arcar com. Ué, eu vou ficar em casa de pijama mesmo, entendeu? Foda-se, não tô fazendo nada, e daí? Sabe? Não sei, depois eu conversei, já vou fazer um parênteses aqui, né? Não sei se acontece muito isso de, às vezes, a gente se cobrar de não estar fazendo nada, sabe? Assim, de não sei, o marido chega daí tem que lavar uma louça porque não fez nada. Não sei, assim, eu não tenho um recorte de gênero aí, sabe? É, E aí eu fui pro Brasil. E aí eu já me perdi aqui. Essa entre safra. Fui pro Brasil, lembrei. Fui pro Brasil porque, afinal, não estava fazendo nada. E encontrei Juliana Johnson. Juliana Johnson, pessoas, é uma ex-colega nossa da faculdade, Que que a a gente Paula falou há conhece pouco que também, que a tava. gente falou há pouco, isso. É, E aí a Ju falou assim, você já ouviu falar de consultoria de estilo? E ela tinha feito um curso de consultoria de estilo. E eu falei, Gente, não, a nunca Ju ouvi fazendo falar. consultoria de estilo, que Gente, bacana mas conversar olha, com ela, né? e aí, nossa, e assim, era também o nascimento da consultoria de estilo. Gente, agora eu estou me dando conta que eu peguei vários nascimentos, assim, de tendências. Ó, vamos É, anotar, Vamos anotem anotar. mentalmente essa informação para que vocês aí do outro lado possam ir fazendo esse exercício de linha de vida e de carreira, e aí pensando nessas fundações que são as tais das âncoras. Eu gosto E o desse que te conceito. chama, né? E como a Porque eu. gente percebe essas âncoras quando e principalmente a gente está desconfortável. Porque foi ali a virada, tô na Audaces, isso não faz sentido. Por que que não faz sentido? Possivelmente porque ela não estava ancorada naquilo que é o quê? Empreendedorismo, criatividade, né? Mas ok, tô deixando isso aí só para que também quem está nos ouvindo também possa parar um pouco e refletir, né, a sua própria história, assim, e muitas vezes também eu penso assim, né, ser mais gentil consigo mesma, porque às vezes a gente fica assim, que bagunça, não tive foco, errei assim assado, mas no final do dia você estava ancorada naquilo que fazia sentido, né, de fato para ti. E talvez, né, Lígia, tu diz assim, deixei a carreira de fazer os figurinos para trabalhar como consultora de moda e tal, de estilo, mas porque tu precisava sempre desse movimento e dessa mudança. Mas agora que você falou, eu fiquei pensando em todos os movimentos que eu fiz
eu não sabia. Eu acho que isso me move muito, assim. Todos os movimentos que eu fiz foi para áreas onde eu não sabia nada do que eu ia começar a fazer. Eu ia, tipo assim, capinar, sabe? Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar de consultoria de estilo a não ser da Glorinha Calil, sei lá, que não é referência para mim, né? Não é assim, Não, mas ela sempre enfim. foi nesse Não, período, né, o que ela não, ela é uma considera de uma referência, consultora de estilo. Não, não, mas o que tu chama de claro, uma consultora de estilo é o que ela fazia na Rede Globo, né, exato. gente? Mas digo, ela não é uma referência para mim no sentido De da estilo. minha vida. Não Sim, é nem sim. de estilo, mas Ah, assim, tá. no meu círculo, enfim, ela Uhum. é sim uma referência, né? Enfim, ela tem uma carreira, ela construiu um monte de coisa. Mas digo assim, né? No meu estilo, nem na minha bolha. Não fazia sentido para a vida que eu vivia aquela consultoria de estilo da Glorinha Calil. Foi isso que eu quis dizer, não quero ser mal interpretada. Mas aí veio a Ju e me falou: fiz esse curso de consultoria de estilo na Escola São Paulo, se não me engano. A consultoria de estilo é para todos, tipo assim, democratizamos a consultoria de estilo com faixas, não, mentira. E aí ela começou a me contar da colorimetria e da consultoria, de que, né, do quão democrática e de todo o universo da consultoria. Eu falei assim, nossa, gente, isso tem muito a ver com figurino. Isso tem muito a ver com figurino, só que vestindo Um pessoas, né? personagem do dia a Não dia. personagens. Assim, a gente Sim. não administra o psicológico dos personagens, e sim de pessoas reais. Uhum. E eu falei, eu acho que nessa entre-safra, então eu pensei, nessa entre-safra de trabalho, eu posso meter uma consultoria de estilo aqui junto, né? As duas coisas podem caminhar. E aí eu fiz curso de consultoria e aí eu comecei a atender. E assim, uma coisa que eu posso dizer de mim mesma é que eu vou com os dois pés mesmo, assim. Tipo, eu vou, eu faço. Daí, se não dá certo, tem um momento que eu acho que não dá certo, e talvez aí tá o meu erro, que vamos fazer também uma autoanálise, uma autocrítica, que tem um momento ali que acho que eu não sei dar a volta sabe assim, nas coisas que eu não tô gostando. Naquele momento que eu não sei resolver, sabe? Talvez isso. Por que eu disse isso? Porque na parte da consultoria de estilo, quando eu saí da teoria, que era tudo maravilhoso, e fui atender as pessoas, era muito complicado. Porque as pessoas são muito complicadas. E as pessoas se vestindo, meu Deus do céu, elas olham coisas assim de si mesma que aí, sabe, assim, que o profissional ele não tá vendo. Sabe aquela coisa de, meu Deus, tá se olhando muito no espelho? De tá vendo coisa que você não tem que enxergar. Levando Isso. muito a sério Muito a demais, ou se sério preocupando demais com, o sei lá, mínimo uma detalhe do barriga, corpo. esse meu ombro aqui, ele é curto em relação a não sei o que, não. O braço que, meu Deus, é mole, aqui não, calma, não é. E daí não tem Cristo que diga que não é. Não tem Cristo que diga que tá bonito. Se a pessoa não se vê, se ela. Daí entra a outra parte, que foi quando eu migrei de novo, que foi a coisa do autoconhecimento. Pegando todo esse know-how que eu adquiri na consultoria de estilo em relação a comportamento, eu fiz um curso online. E aí comecei a vender o curso, né? Então ele tinha a parte de autoconhecimento, a parte de guarda-roupa, enfim, e de montar os looks também. E a parte que mais era elogiada do curso era a parte de autoconhecimento. Mas assim, ó, unanimidade. Todo mundo, não, legal a parte, mas a parte de autoconhecimento, nossa, mudou a minha vida. E quando explodiu a pandemia, eu quis montar um curso só com essa parte de autoconhecimento, assim, como se fosse algo que a pessoa, como se fosse não, né? Deveria ter sido, se esse curso tivesse saído, um curso pré-roupa. Tipo assim, você faz antes de você se vestir. Uhum, Então, uhum. toda a autoanálise que você precisa, todas as pequenas coisas que você precisa resolver antes de botar a roupa.
né? Seria um tipo esse check-up, assim, antes de se vestir. E aí eu fui, comecei a estudar, 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 estudar. E aí eu não acabava nunca. Aí eu ia estudar as personalidades, eu fui estudar o Big Five, mas daí eu queria coisa científica, imagina. Eu passei todo o leque assim, de pseudociências até chegar na Big Five, né, na teoria das Big Five da psicologia, até chegar na neurociência. Aí quando eu cheguei na neurociência, eu já tinha, tipo assim, estudado muito. E eu falei, ai, quem sabe eu não quero mais trabalhar com roupa. Talvez eu queira trabalhar com comportamento. E foi assim que eu deixei a roupa e entrei na neurociência. Fim, gente, falei muito. Não, é um prazer te ouvir, Lígia, e acompanhar esse movimento, entendendo assim o quanto você foi de fato buscando sentido, né, a partir dessas escolhas que foi fazendo. Então, acho que é muito legal de ouvir. Eu vou dividir contigo, dividir com as pessoas que estão nos ouvindo a bendita da tal das âncoras de carreira, só para a gente pensar e vamos ver se a gente acorda aqui nós duas com relação às âncoras que você imaginou. Só para Vai. não deixar aqui as pessoas sem referência, né, do Edgar Schein, né, essa metodologia, ela já é lá dos anos 70, tá? São esses valores, esses talentos que a pessoa não abre mão, assim, mesmo que ela esteja num ambiente de muita pressão, e como eu disse antes, em geral elas vão aparecer ainda mais quando a gente não está satisfeito, né? Então, nesses momentos que a gente não está se sentindo bem no ambiente, é onde possivelmente a gente poderia estar olhando para essas âncoras que estão faltando, né? Que você não está se sentindo ancorada, né? Então vamos lá, são 8 âncoras, tá? Competência técnica, prazer no domínio, né, profundo de uma área, competência geracional, né, com querer liderar, ter esse impacto amplo, autonomia, fazer do seu jeito, no seu ritmo, segurança, né, nessa busca de previsibilidade, estabilidade, empreendedorismo, precisar criar algo do zero, serviço ou propósito, né, ou no caso assim de querer contribuir com algo maior, desafio puro, né? Ou seja, quanto mais complexo, melhor. E estilo de vida, que é essa capacidade de integrar, né? Essa busca por uma integração entre carreira e uma vida pessoal como algo inegociável. A gente não vai estar alicerçado por uma âncora, né? Em geral vão ser mais de uma, e elas podem, eu acredito muito nelas, pensar nessa visão das âncoras pensada junto com a própria carreira caleidoscópica, né? Onde a gente vai daqui a pouco claro, para o Shine a gente não alteraria essas âncoras ao longo da nossa vida, certo? Mas eu não acredito tanto nisso. Eu acho que talvez uma ou outra âncora pode ser mais ou menos importante, de repente, dependendo do momento que você tá. Que tu acha, hein, Lígia? O que tu pensou assim? Eu já não lembro mais. Eu Gata, não lembro ó, nomes, mas tô acho pensando que em umas três. empreendedorismo com certeza, né? A Autonomia, segunda. Qual que é a segunda? eu falei competência técnica, não, daí gerencial, depois autonomia. Uhum. Autonomia. Porque assim, tu não trabalhou com equipes, tu não trabalhou para um gerente. Possivelmente tu teve um Não. gerente e tal ali na Audaces, onde tu falou, gente, não dá, eu tenho que responder para essa pessoa, não é? Ai, que triste. Não, triste nada, Não, gente, por eu favor. sei, não, talvez seja uma incompetência minha de trabalhar com outras pessoas. Lígia, Competência para trabalhar sozinha, não, tô zoando. não, ai, olha, não, mas na verdade a gente não vai conseguir ser bom em tudo, assim, Não, e também ter eu acho que a competência gente para tudo, tá tudo tem. bem, né? A gente tem que Não, e eu aceitar. acho que a gente tem que assumir também o que a gente quer, Lógico, né? Eu tô zoando, tô isso, brincando. exato. Não, e a gente tendo essa Ai. autoconsciência, a gente conseguir dizer assim, eu não quero trabalhar com gerente, eu não quero trabalhar com equipe, ou eu não quero estar sozinha, né? Ter muita autonomia me atrapalha, né? Eu me sinto frustrada, eu não sei por onde começar. Então, assim, tá tudo certo também tu ser uma pessoa que não busca, né, autonomia.
Não, eu E acho outra assim que ter coisa, um chefe, ter alguém que te demanda, é ótimo. Agora eu sou freelancer, por exemplo, né? Eu sigo sendo autônoma, mas eu tenho um chefe, eu tenho um cliente, eu tenho alguém que me pede uma ilustração todo assim mundo ou vai ter assada, alguém que te né? demanda, né? Como tu É, disseste ali quando estava na consultoria de estilo, tu tem a tua cliente, que sem, né, de alguma forma não deixa de ser aquele que vai te demandar, exatamente. né? Ninguém, mesmo na autonomia, ninguém trabalha, né, sozinho, né? Sempre vai. Enfim, e eu acho que tem uma outra âncora que para mim fez muito sentido para ti, que seria o desafio puro, né? Que é o quanto mais complexo, melhor, que é como tu disse, capinar, né? Começar do zero, buscar essas oportunidades onde você pudesse, né, começar do zero enfim, fazer, né? Eu achei que faz muito sentido. É, quando o teu filho nasceu, em que momento que tu estava dessa carreira? Estava na consultoria de estilo? Gente, que loucura. Agora eu lembrei de mais uma coisa. Eu tava parada, não. Tava num momento em pausa da consultoria de estilo. Eu tinha feito uma breve passagem, mas assim, brevíssima passagem, pelo mundo dos vídeos de casamento. Eu fiz 2 casamentos. Agora que eu lembrei. Porque Mas tu filmava os vídeos? eu amava. Filmava os casamentos, Filmava, desculpa. filmava os casamentos e fazia os vídeos. Que legal! Em Buenos Aires, isso? Em Buenos Aires, não, e eu amava, eu amava, eu amava. Era algo que eu gostava muito. Eu tinha uma amiga que era fotógrafa de casamentos. E eu sempre, assim, também, vindo do cinema, eu sabia usar a câmera e filmar e ver a posição. Bom, hoje em dia todo mundo sabe também, porque a gente usa muito internet, né? Mas naquela época não sabia tanto, assim. Agora quase que é intuitivo, né? O uso de fazer vídeo. É, e, e aí eu filmava, sempre gostei muito de fotografia e de vídeo. E essa amiga fotografava, era uma fotógrafa bem famosa de Buenos Aires. E ela falou: Ai, tu tem um olhar muito sensível, por que que tu não vem fazer um vídeo aqui comigo? Eu fotografo e tu filma. E nessa eu fiz 2. Um deles, o Lorenzo, era recém-nascido. E o Ramiro tava com. Eu tava filmando o casamento e o Ramiro tava com o Lorenzo no carro, porque daí às vezes eu ia lá e amamentava. E olha que louco, eu me lembro de um outro fotógrafo que tava no casamento e me perguntou assim: Ah, mas tu não acabou de ter filho? Eu falei, sim. E onde que ele tá? Ele me perguntou assim, tipo, eu me Meu pai. lembro da cara dele, assim, quando eu falei que sim, e ele falou, gente, sabe assim, quando tu viu que a pessoa esqueceu que existe um pai? Porque a cara dele foi de terror, assim, na cabeça dele, ele achou que eu tinha deixado meu filho em casa sozinho, porque senão não justificava a cara de aterrorizado que ele tinha feito. Eu falei, não, meu marido tá no carro ali com o meu filho, ele era bem bebinho. Mas então eu tava nessa fase, assim. Quando eu fiquei grávida, eu um pouco me autorizei a parar de me meter tanta pressão, sabe? Assim, porque eu sempre me meti muita pressão de, eu vou fazer isso, mas não é só fazer isso. Para mim, em algum lugar tem eu quero fazer isso e que dê certo. E daí a gente entra numa esfera muito abstrata, né? O que que é dar certo? Como que a gente mede que a gente deu certo na carreira? A gente mede com dinheiro, a gente mede com a Eu te entendo realização. tanto. Eu até dividi já com eles aqui, né? No último episódio que eu gravei da primeira temporada, eu contei, vou dividir aqui contigo rapidamente, que eu cheguei a tirar cartas de tarô quando eu pensei no podcast, sabe? E aí tinha uma carta ali que indicava que era como chorando no leite derramado. Indicava que poderia dar errado, certo? A ideia, porque a minha pergunta era sobre a ideia de fazer o podcast. Mas olha que interessante, mas a pergunta que a pessoa, porque o tarô ele tem muito da interpretação de quem está tirando, né? Não, né? Então, o que ela tirou e que ela me fez me questionar foi o que é dar errado para ti? Tu já pensou sobre isso? Ela me perguntou.
E, nossa, isso fez um na minha cabeça, assim, sabe? Porque eu me permiti pensar, primeiro me permiti pensar sobre isso, assim, porque era algo que, né, às vezes tu quer tanto que dê certo e tu não para pensar, né, o que seria errado, mas tu também não para pensar exatamente o que é certo. Então, assim, porque também por um medo de estabelecer certas metas, porque à medida que tu estabelece, eu tinha medo de percorrê-las, entende? Do tipo assim, que meta que eu vou colocar do tipo, quantos views eu quero aqui? Ou no teu caso, né? O dinheiro, quanto dinheiro eu quero aqui? E aí tu percorrer e, poxa, mas e se eu não conseguir esse dinheiro, e se eu não conseguir esses views, eu vou me frustrar. Então, às vezes, meio assim, ai, não quero pensar nisso. Só que não pensando, tu tá pensando, não te engane, aí você aí do outro lado. Porque quanto mais tu pensa que tu não tá pensando, mais tu tá pensando. E o pior, eu acho que tu não tá pensando com autoconsciência. Então é muito melhor quando a gente estabelece, e aí quando eu parei para pensar o que era certo e o que era errado, nessa minha proposta, falando aqui, né, do meu, desse meu hobby, foi muito importante para mim e uma lição, assim, que eu aprendi e eu tenho procurado levar isso para os outros empreendimentos que eu me coloco, sabe, para fazer, Lígia, porque a gente, de novo, acho que por também ser uma pessoa muito perfeccionista, fico com medo de estabelecer esses, né, esses resultados que eu quero chegar. E aí eu percebi o quanto isso me coloca num estado de ansiedade muito maior. Uhum, uhum. E é como é importante a gente ser honesto assim com a gente mesma e também de assumir desejos, né? Assumir desejos. Que, né? E aí, enfim, no ano passado eu pensei, eu quero 30 pessoas, né? Eu quero 30 views, que eu pensava assim, e eu até contei isso para vocês já, eu falei assim, pensava 30 não cabe na minha mesa de jantar, né? Se eu estiver falando com 30 pessoas na minha mesa de jantar, não cabe. Então, assim, gente, 30 é muito legal, né? Então é isso. Mas para Muito além desse bom. número, eu sempre pensei assim em aprender algo, sabe? Eu quero ter aprendido algo com cada episódio, né? E eu gosto de anotar, assim, isso eu aprendi. Enfim, é uma forma de eu entender que deu certo. Então, quando daqui a pouco eu me frustrado, tipo, não estou ganhando dinheiro com isso, né? Só estou perdendo dinheiro, eu voltar. O que era o certo para mim? Peraí, Paula, não vai chorar nesse leite derramado, porque não está derramado, entende? Tu disse que tu queria aprender, tu tá aprendendo. Então, peraí, se isso não era importante para ti, se tu tá realmente se sentindo frustrada, então retoma o que ia dar certo para ti, certo? Retoma aqueles objetivos, porque talvez em algum momento eles mudem, entende? Mas a gente ser honesto com essas intenções. O que tu acha disso? E talvez o dar certo, nesse caso, também seja a conexão que você faz com as pessoas. Sem É, dúvida, sem dúvida. e eu não sei como foi, enfim, faz, não sei, 20 anos que a gente se viu pela última vez, aquelas. Não, Faz sim, com muito tempo certeza. que, né, que a gente se encontrou. É, e eu não sei como foi a tua evolução, assim, eu te via como uma pessoa muito introspectiva. Então, hoje, você tá na frente de uma câmera, chamando pessoas, conversando, abrindo diálogos, já é ter dado certo, né? Assim, já existiu um caminho Uhum. também que, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E retomar o contato com pessoas queridas, assim, né? E conhecer outras, enfim, isso faz muito parte do que eu estou buscando aqui, né? Eu digo que enquanto eu me encontro, né, eu também te encontro e eu me encontro, então eu estou buscando me encontrar aqui e fico feliz quando faz sentido para outra pessoa que está se ouvindo também poder dar oportunidade para as pessoas que estão aqui junto comigo se escutarem, me deixa realmente muito feliz. Eu tenho muito pensado nessa responsabilidade das outras pessoas que estão aqui junto com a gente também se escutarem um pouco, sabe, Lígia? Assim, eu tenho muito, muito para mim essa intenção,
que o que a gente está falando aqui possa de alguma forma reverberar assim na vida, né, deles, assim. Então, quando eu falei aqui das âncoras de carreira, que aquelas pessoas possam se observar e pensar, poxa, estou feliz, por que que eu estou feliz, né? Possivelmente que é porque eu estou, né, ancorada. Então, que bom, se eu for fazer um próximo movimento, eu vou buscar estar ancorada também, né? Ou se eu não estou, por que que eu não estou? Eu acho que também acho que o que eu quero transmitir, assim, com a minha história é um pouco de acolhimento, assim. Porque às vezes as pessoas podem pensar, ai, né, a questão do foco. Eu acho que a gente é muito Uhum, cobrado hoje em dia, né? De ter que fazer a coisa dar certo, entre aspas, e rápido e cada vez mais cedo, né? Jovens estão ganhando muito dinheiro, dando certo na carreira. É, e não sei, talvez tenha muita gente, eu não sei que idade tem o teu público aqui, mas muita gente de 40 anos que ainda não tem uma resposta consolidada, sabe? sim, Ou mas que talvez nem bom! quer essa E esse é um resposta. motivo para a gente continuar vivendo e garimpando, né? Porque senão aí a gente para. Eu acho que não, não busquem terminar com a resposta, porque eu acho que é muito mais sobre o processo. Eu acredito na felicidade, no bem-estar a partir desse processo mesmo, assim. Tu entende, Lígia, assim, que hoje com a escolha que tu fizeste, hoje tu tá na Itália, em qual região da Itália que tu tá morando? Tô do lado de Milão, em Monza. E tu tá se conectando, enfim, com uma outra cultura, né, né, um outro ritmo de vida, possivelmente, do que tu já viveu, é, e escolheu um outro fazer para ti nesse momento, que também, como tu disseste antes, tu tá descobrindo, né, e se descobrindo nesse processo. Tu entende que talvez nesse momento tu tá de fato mais perto daquele do A de autenticidade. Tu entende que talvez hoje tu esteja. Aí eu vou puxar lá pro termo japonês, né? Trouxe algumas coisas aí dos norte-americanos, mas o tal do Ikigai, né? Tu entende que tu tá encontrando assim o teu Ikigai? Acho que sim. Acho que sim. Teve um momento do ano passado que eu me lembro perfeito, assim, que eu fui buscar meu filho na escola e eu tava desenhando, assim, tava pensando num projeto de livro infantil. E foi a primeira vez, assim, que eu senti satisfação. Sabe assim, eu tava desenhando um negócio e eu falei, gente, eu tô satisfeita. Olha que coisa incrível que eu tô fazendo. Tô criando um personagem. Assim, sabe assim, eu me senti plena. Então, acho que sim, eu acho que é, se esse sentimento nasceu de satisfação, o que que quer dizer autenticidade, né? Quando você está muito perto de si mesmo, quando você está conectado com quem você é. E eu acho que para esse sentimento de satisfação ter nascido assim, ter aparecido e eu ter me dado conta tão genuinamente, eu acho que sim. Eu acho que talvez de tudo que eu fiz, assim, essa é a época onde eu tô mais tranquila, sabe? É isso, assim, repito o que eu falei no começo. Eu acho que se eu tivesse pensado, por isso que eu falo, eu descobri a ilustração. Mas como assim? Você não fez moda, você não desenhava na faculdade? Tipo assim, você não sempre desenhou. Mas como você descobriu a ilustração? Sim. Tipo, era algo que estava na minha cara e eu não via, mas talvez se eu tivesse visto em outro momento, Não teria feito tanto eu sentido, não né? teria, ou eu não teria agarrado. Talvez ela talvez já tenha aparecido e eu não tenha agarrado e eu nem sei, né? Então a gente também confiar um pouco assim no momento de viver as coisas, né? Hoje o que eu vivi da neurociência não faz mais sentido aqui, não faz mais, assim, eu não posso voltar naquilo, porque já acabou. Talvez daqui não sei quantos anos eu pegue de novo e fale, não, olha só, vamos costurar tudo, né? É um grande caldeirão, eu acho. A gente vai vivendo, vai colocando as coisas dentro e aí, quando vai servindo, a gente olha aqui essa poção aqui, Com olha aqui essa certeza. Vai mistura, buscando os né? ingredientes Vai também, buscando os né? ingredientes e daquilo que a gente já tem ali dentro. E eu acho que isso é muito lindo também, né? Da gente viver e resgatar, porque senão também, o que que adiantou, né? A gente beber da nossa própria fonte, assim, né?
Acredito muito nisso. Eu tendo a dizer, te ouvindo, que eu acho que sim, você está ali no meio do tal do Ikigai, né? Aquilo que você é bom, né? Aquilo que você, não, aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e o que você é Uhum. pago, né, para fazer. Então, tu conseguir fazer, imagina, gente, conseguir fazer algo que tu ama fazer, que tu é bom, porque não adianta, né? Eu, sei lá, amo tocar bateria, mas amiga, tu não é boa. Então, assim, o mundo precisa, né? E tem alguém que te pague, né? E que esse pagamento, enfim, consiga financiar a tua vida, né? É muito raro que isso aconteça, e acho que quando isso acontece é importante a gente também ter autoconsciência, né? Vivendo, confiando no processo, mas também com autoconsciência e reflexão, né? Não só assim como um passageiro, né? Da própria vida, né? Um espectador, né? Mas que possa. É, eu acho que demorou, assim, para encontrar, né, para fazer. Inclusive, eu já tinha feito esse Ikigai, eu acho que em algum curso Uhum, de alguma coisa. E acho que nunca eu tinha colocado que eu era boa em desenhar ou em ilustrar. E é muito louco, assim, a gente poder, né? Essa coisa da ilustração nasceu de um projeto que eu fiz pro meu filho, não sei se você sabe, não. de um livro que eu fiz para ele de 7 anos, Hum, que eu ia fazer um álbum de foto. Com meu marido, a gente queria dar um livro pro setênio, né? Marcando a passagem do setênio. uhum. E a gente ia dar um livro de fotografia, ia fazer todas as, né, as aventuras, assim, dos 7 anos dele. Só que ficou impossível, porque vai selecionar, hoje em dia, 7 anos de fotografia. É impossível, você não consegue. E aí não acabava Gigas de mais. memória. Não, de memória, de ter, não acabava Sim. nunca aquilo lá. E aí um dia indo buscar ele na escola, eu falei, eu vou desenhar. Vou desenhar, porque daí é mais rápido. Eu desenho o que eu quero ali, né? Eu conto para ele as histórias, assim, nananã. E aí, isso. E aí, foi. E aí eu desenhei. E eu era muito ruim de pintar, assim. Nossa, eu desenhava no Procreate, assim, no iPad. Mas não sabia usar direito as ferramentas de pintura. Daí eu falei, ficou uma... Não pode falar palavrão? Não ficou bom. Não ficou bom. É, E aí eu falei, vou dar pra ele pintar. E eu não pintei nada do livro. Eu dei tipo um álbum de colorir assim da vida dele e ele pintou. Mas aí eu fui usando e usando e usando. E hoje eu sei pintar, obviamente, né? Mas olha que louco também. Há um Ai, ano, que lindo, ano né? Tu foi passado, eu não descobrindo. sabia pintar. Mas Fui. como a gente precisa de autoconhecimento também para encontrar o tal do Ikigai, né? Porque como a gente falou assim, algo que você é bom. Se tu não sabe listar no que tu é bom, não É, consegue, daí nunca, né? Daí nem que vai encontrar. Lígia, vou é. fazer. Geralmente peço aqui para as Hum, minhas convidadas depois gravarem um vídeo me falando o que ecoou, né? Para daí, quando a gente for fazer a divulgação do episódio, contar para as pessoas, para que as pessoas queiram estar aqui com a gente, né? Voltar aqui, claro. vir para assistir o episódio. Mas faz uma ilustração para gente do que ecoou para ti. Tá. E eu tenho certeza que, bom, vai ser um prazer poder mostrar aqui para o pessoal, para os 30 que nos escutam, Amo. se Já a é um gente conseguir, montão. se a gente conseguir chegar em 30, não é mesmo? Pode curtir, comentar, dizer o que gostou, seguir a gente também. Acabo que nunca peço isso, Lígia, a pessoa do marketing que não pede, mas então aproveito que eu lembrei. Mas aí tu fazer uma ilustração para as pessoas poderem conhecer um pouquinho do teu trabalho, porque eu sei que muito ainda está guardado, engavetado nas coisas que ainda não foi publicado, né? Como não foi publicado, você ainda não pode divulgar, mas seria um prazer poder mostrar para o pessoal aqui um pouquinho. Tá, tá. Bom, a gente vai se encaminhando para o final. Gosto sempre de perguntar se fica algum recado, um convite, um lembrete. Ai, meu Deus, que difícil de pensar, Paula. Qualquer coisa aí, uma série que tu tá vendo, pode ser aleatório Uma também. coisa, Fica à pensei tipo uma vontade, um mensagem de convite, um lembrete, qualquer coisa. amo, né? Pensei, uma mensagem de vida, aquelas, calma.
A gente falou várias mensagens de vida mas aqui, gente, rebobina, ouve de novo, tem várias mensagens de vida daquelas. Ai, não. Gente, peraí, é que eu sou tão ruim de. Eu tenho, deixa eu lembrar, é que com filho, porque não acontece contigo também, você vê as coisas depois esquece? Nossa. Mas a série, então pensei em duas aqui. Uma muito. A última que eu vi que eu achei Uhum. catchy, assim, como que me prendeu, foi Mulheres Imperfeitas, Ai, eu não vi. da Apple TV. Vou ver. É, assim, te prende, assim. Nada, não, meu Deus, não é assim uma obra-prima. Mas é interessante. E vai, assim, desenrolando mistério, sabe assim? Você pensa que é uma coisa, daí daqui a pouco é outra. Gostei. E um que eu vi no cinema, ai, uma bobagem, gente. Aquele último filme com o Ryan Gosling, que é de uma missão espacial, que a Terra vai acabar a Terra. Vocês viram? Não. Não viu? O meu marido odiou, ele falou assim: Meu Deus, que deprimente passar dessas 2 horas no cinema vendo esse filme de alienígena. Eu amei, porque eu acho que o filme de alienígena é tão manjado, a gente, sabe assim, aquele boneco verde, blá, 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 e esse é totalmente, É vai novo? ao encontro. É É novo? Será novo, é que já foi aqui no novo. Brasil? Eu não vou Não dar sei se spoiler, eu queria dar não spoiler do sei se já tá alienígena, porque ele é passando muito aqui. fofinho. Tá. Não sei se já tá Assim, passando aqui, mas eu vou procurar. eu acho que tá, porque já foi até pro Oscar. É. Missão do não. Ai, gente, péssimo, né? Dar um nome de um filme que tu não sabe nem o nome. Ai, Mas gente, bota por assim, favor. Ryan Gosling. Aí vai Ryan Gosling. aparecer Perfeito. ele. É missão não sei do que lá, Garimpa assim, aí, ele no né? espaço. Garimpa. Garimpa aí no Google. Eu achei Ai, super fofo. ai, Mas assim, ó, meu marido odiou, então não me odeie, se você odiar, não me odeie. não, tranquilo, ninguém. Por favor, a gente está aqui para compartilhar experiência e interesse. Ai, Lígia, olha, que bom que você veio. Que bom Ai, que obrigado. finalmente eu consegui te trazer para cá. Eu adorei me reconectar contigo e como tu já disseste antes, esse sem dúvida é um dos meus grandes objetivos com esse espaço, né? É me conectar com as pessoas que de alguma forma ficaram longe. Então, muito obrigada por esse espaço. Ai, obrigada a você. Tá? Eu agradeço vocês que vieram também, estiveram aqui com a gente. Eu espero, assim, de coração, de verdade mesmo, que tenha sido um momento para vocês também refletirem as escolhas de carreira que vocês estão fazendo, né? Os momentos. Eu espero que vocês possam estar hoje vivendo o Ikigai de vocês, e se não estiverem, que vocês possam olhar de repente para esse círculo e buscar encontrá-lo. Beijo, até! Beijo!